acadêmicos, como nós já havíamos conversado antes, eu postei para vocês 15 exercícios de revisão, que é revisão para a primeira prova. E como as nossas aulas estão sendo à distância, eu vou fazer o vídeo agora da resolução desses 15 exercícios, que se obtiver alguma dúvida, será sanada nesse vídeo. Vamos começar lá na resolução. Primeiro exercício que eu coloquei para vocês, um imóvel que custava 22 mil, sofreu uma valorização, quase que não saiu, um acréscimo de 17,3% sobre o seu preço. Após esse reajuste, esse imóvel passou a custar quanto? Então, na verdade, esse exercício aqui ele é bastante tranquilo, eu só coloquei para vocês porque vocês usam calculadora científica, então se alguém não estiver se recordando aí, para a gente fazer na calculadora científica. Então, nós temos aqui, ó, um imóvel de 22 mil, ele sofreu um acréscimo de 17,3%. Então, o que vai chamar a atenção de vocês? Se eu colocar na calculadora científica 22 mil mais 17,3, que é shift, o sinalzinho de porcento está aqui, igual, a calculadora ela não vai dar o resultado. Ou seja, vocês não podem fazer adição e subtração com porcentagem. Nós temos que primeiro fazer uma multiplicação. Então, ao invés do sinal de soma aqui, nós vamos colocar o sinal de multiplicação. 22 mil vezes 17,3%. Então, esse imóvel, na verdade, o aumento que ele teve foi 3.806. Mas a pergunta não está sendo qual será o aumento, é quanto que ele passou a custar. Então, se ele já custava 22 mil mais 3.806, o resultado já está aqui na calculadora, eu vou colocar mais 22 mil, é igual. Então, esse imóvel ele passou a custar R$ 25.806. Então, atenção aí na hora de fazer as contas na calculadora. O segundo exercício está assim, ó. Certo produto cujo valor era de R$ 80 teve uma redução no seu preço, passando a custar R$ 60. Qual foi o percentual relativo a essa redução? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar a redução em valores reais. Se o produto custava R$ 80 e ele passou a custar 60, então o valor da redução foi de R$ 20. A gente quer saber qual foi o percentual relativo a essa redução. Reduziu o valor de R$ 20 num total de 80. Então, tem outras maneiras de fazer. A gente pode fazer por regrinha de 3, mas a maneira mais rápida é a divisão aqui, ó. Eu vou pegar a redução e dividir pelo valor que o produto era. 20 dividido por 80, multiplicado por 100. Então, nós temos aqui, ó, 20 dividido por 80 e multiplicado por 100, que a gente já acha o valor de porcentagem. A porcentagem de redução foi de 25%. A questão 1, a resposta correta é a letra A. Questão 2, a resposta correta é a letra C. Questão 3. Um comerciante aumenta o preço original P, então, preço original P, de certa mercadoria em 80%. Em seguida, anuncia essa mercadoria com um desconto de 20%, resultando no preço final de R$ 72. Calcule o valor do preço original P. Então, é como se eu tivesse assim, ó, um valor P, esse valor P, o preço de mercadoria foi aumentado em 80%, resultou em um valor aqui que eu vou chamar de X, vamos supor. Resultou em um valor X, esse valor X foi dado uma redução de 20%, resultando num valor final de R$ 72. O que nós primeiro temos que nos atentar para essa questão? Uma mercadoria, o preço inicial dela é 100%. Se ela aumentou 80%, quer dizer que ela passou a custar 180% no momento do aumento. E se essa mercadoria ficou com um determinado preço X, quando foi dado um desconto de 20%, se eu tenho uma mercadoria que é 100%, foi dado um desconto de 20%,
ela passou a custar 80% do valor. Então, nós vamos iniciar por isso aqui, ó. R$ 72,00 representa 80%. Se eu quero saber o valor antes do aumento, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir o 100%. 100% representa X. Montando a regrinha de 3 aqui, 80 vezes X, 80X. 72 vezes 100 é 7.200. 80 está multiplicando, passa dividindo. Logo, 7.200 dividido por 80 vai ser igual a 90. Ou seja, antes de ser dado o desconto de 20%, o preço dessa mercadoria era quanto? Era R$ 90,00. Então, 90 menos 20% é 72. Mas não é isso que nós queremos descobrir. Nós queremos descobrir o preço original P. Quando foi dado o aumento de 80%, essa mercadoria tinha um preço e ela passou a custar 90. Foi o que nós descobrimos. Ou seja, 180% refere-se a quem? Refere-se a R$ 90,00. Porque a mercadoria tinha um preço, 100% mais 80%, ela passou a custar 180%. 180% refere-se a R$ 90,00. E o que é que nós queremos saber? Nós queremos descobrir o preço original P, representa X. Só que, o que nós temos de informação aqui? Ó? Porque não pode sobrar duas variáveis. Esse preço original P da mercadoria, a gente chama ele de quem? A gente chama ele de 100%, porque era o preço original da mercadoria. Resolvendo a regrinha de 3 aqui, 180 vezes P, 180P, 90 vezes 100 é 9.000, P é igual a 9.000 dividido por 180. Logo, o preço original dessa mercadoria é R$ 50,00. E nós podemos observar aqui, ó, se eu pegar na calculadora e fizer 50 mais 80%, eu vou encontrar o valor 90. Se eu pegar 90 menos 20%, eu vou encontrar o valor 72. Podemos fazer a volta aqui para encontrar o resultado. Logo, a resposta correta é a letra B. A inflação no mês de dezembro de um determinado ano foi de 5%. Então, isso aqui no mês de dezembro. E os de janeiro e fevereiro do ano seguinte foram 6% e 6%, respectivamente. O valor percentual da inflação acumulado nesses 3 meses é de aproximadamente... Pessoal, a única coisa que nós não podemos fazer nessa questão é fazer 5 mais 6 mais 6, que resultaria num total de 17%. Por quê? Isso daqui é inflação. Esses percentuais, eles estão sendo aumentados em valores diferentes. Então, tem várias formas da gente resolver isso daqui. A gente pode acrescentar um valor, por exemplo, se eu falar que uma mercadoria era R$100, ela aumentou 5% em dezembro. Ela passou a custar 105. No mês de janeiro, essa mercadoria aumentou novamente 6%. Então, eu venho aqui, ó, 105 mais 6% vai dar 111,30. Em fevereiro, essa mercadoria aumentou mais 6%. Vai dar um total aproximadamente de R$ 117,00, aproximadamente 98 centavos. Deu 97,8 aqui, arredondei para 98. Ou seja, eu vou observar isso daqui, ó. A mercadoria que era R$100, ela passou a custar R$ 117,98. Ou seja, o percentual de aumento não é a soma 5 mais 6 mais 6 que dava 17. O percentual de aumento é de 17,98%, que a alternativa é. Se a gente não quiser atribuir um valor na questão, basta fazer isso daqui, ó. 1,05 vezes 1,06 vezes 1,06.
Quando eu multiplico 1,05 vezes 1,06 vezes 1,06, eu vou encontrar 1,1798, aproximado esse valor. Quer dizer, a porcentagem de aumento foi de 17,98. Então, tem as duas formas e, na verdade, tem mais formas de resolução em relação a essa questão. Estou dando duas opções para vocês aqui. O exercício 5 está assim, ó. O preço de uma mercadoria controlada pelo governo. Durante um mês, esse preço só pode ser reajustado em 26%. Na primeira semana de um determinado mês, um comerciante reajustou o preço em 5%. Após 5 dias, o mesmo comerciante queria registrar o preço novamente de forma a chegar ao limite permitido do reajuste no mês. O valor do reajuste pretendido pelo comerciante para que não ultrapasse o valor do reajuste imposto pelo governo deverá ser de... Gente, novamente, isso daqui está sendo reajuste em valores diferentes. Eu não posso pensar na seguinte forma. Poderia reajustar 26%. Se reajustou 5%, então falta reajustar quanto? 21% e vim aqui marcar a alternativa D. Não, esse pensamento é errado, porque a gente está trabalhando com valores diferentes. Então, uma forma de resolução aqui, ó. Eu posso falar que, vamos dizer que o preço do medicamento era R$100. Se o comerciante, ele pode aumentar o total de 26%. Então, essa mercadoria, ela pode chegar até R$126. Só que em um mês, a mercadoria que era R$100, o comerciante reajustou 5%. Ou seja, ela passou a custar 105. O que o comerciante pretende? Ele pretende aumentar mais uma porcentagem aqui, de modo que a mercadoria de 105 passe a custar 126. Basta fazer o quê? Eu vou fazer a subtração dos dois valores. 126 menos 105 é R$21. E a mercadoria sendo 105, o que nós podemos fazer? O aumento é de R$21. Então, basta fazer o quê? Pegar esses R$21 e dividir por quanto? E dividir por os R$105, que era o valor anterior dela, e multiplicar por 100. Quando eu divido 21 por 105 e multiplico por 100, a porcentagem resulta em 20%. Ou seja, é a alternativa C. Tem outras maneiras também da gente resolver essa questão, tá? Foi da maneira que eu resolvi a questão anterior. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho no outro modo de resolução aqui. Pessoal, o exercício 6, vamos para a resolução dele. Qual capital, sendo que este capital foi aplicado a uma taxa simples de 5,2% ao mês por 204 dias e produziu um montante no valor de R$108.288. Então, aqui a gente já envolve questões sobre juros simples. Então, a primeira coisa, antes de iniciar a questão, vamos colocar as duas expressões aqui que nós temos para cálculo de juros simples. Que os juros é igual a capital vezes taxa vezes o prazo. E que o montante, ele é capital mais o juros. Agora vamos tirar os dados da questão. Qual o valor do capital? Então, nós não temos o valor de P. Sendo que este capital foi aplicado a uma taxa simples, taxa de 5,2% ao mês, num prazo de 204 dias. E esse capital produziu um montante é representado pela letra S, de R$108.288. Nós queremos saber quem que foi o capital aplicado para produzir esse montante. Se nós observarmos aqui nessas fórmulas, por exemplo aqui, ó, nós não temos o valor dos juros, nós não temos o valor do capital, é o que nós estamos procurando. O valor da taxa é 0,052 quando dividido por 100. Só que a taxa, se eu coloquei em mês,
aqui tem dias, 204 dias, eu tenho que fazer a transformação. Só dividir por 30, 204 dividido por 30 dá 108, 6,8 meses, ou seja, 6 meses e alguns dias aí. Né? Então, nós temos aqui 0,052 a taxa vezes o prazo 6,8, que é a representação de 204 dias. Efetuando essa multiplicação, P vezes 0,052 vezes 6,8 dá 0,3536P. Gente, não tem mais nada para a gente resolver aqui, vamos deixar essa informaçãozinha guardada e vamos ver outra. O que nós temos na outra expressão aqui para cálculo do juros simples? Nós temos que o montante é capital mais os juros. O valor do montante nós temos, está no enunciado do exercício, 108.288. É igual ao valor do capital que nós queremos descobrir, nós não temos, mais o valor dos juros, o valor de J. O valor de J nós encontramos aqui, ó, J é igual a 0,3536P. Então, J é 0,3536P. Resolvendo essa expressão, 108.288 é igual a P mais 0,3536P. Que é como se tivesse 1 mais 0,3536 é 1,3536, acompanhado da letra P. Então, nas duas expressões aqui são termos semelhantes. O que está multiplicando, a gente vai passar dividindo. P vai ser igual a 108.288 dividido por 1,3536. Quando a gente efetua o resultado dessa divisão, 108.288 dividido por 1,3536, nós vamos encontrar o resultado de R$80.000. Então, foi R$80.000 que foi aplicado a uma taxa de 5,2% ao mês por 204 dias, e esses 80.000 produziu um montante final de 108.288. Resposta correta é a letra B. Pessoal, vamos lá para a questão 7. O empréstimo foi adquirido no valor de 95.000. No final de 10 meses, o valor pago no regime de juros simples foi de 126.540. Calcule a taxa mensal de juros simples cobrada por esse empréstimo. Então, uma pessoa pegou um empréstimo aí de 95.000 e no final de 10 meses, o valor que foi pago foi de 126.540. Então, nós temos aqui, o valor que foi pego emprestado é o capital, 95.000. O valor final pago é o montante, 126.540. O que nós temos mais? O valor do prazo, 10 meses. Calcule a taxa mensal. Então, nós queremos saber a taxa mensal. E observando aqui, ó, aqui já está em meses. E aqui também o exercício está solicitando a taxa mensal. Então, se eu responder utilizando 10, automaticamente a minha taxa ela já vai sair em mês. Expressão de juros simples novamente. Juros é igual a capital vezes taxa vezes o prazo. Esse exemplo nos forneceu o valor dos juros? Explicitamente não, mas aqui está fácil para a gente calcular, né? Se o empréstimo foi feito no valor de 95.000 e o valor final pago foi 126.540, logo o valor dos juros é quem? É o valor final, o montante, menos os 95.000. Logo, o valor dos juros aqui, a subtração desses dois valores, é 31.540. Então, nós temos o valor dos juros aqui, ó, 31.540 é igual o capital, 95.000, a taxa, nós não sabemos, e o prazo, 10 meses. Resolvendo, 95.000 vezes 10, dá 950.000, vezes a taxa. Tudo que está multiplicando passa dividindo. Então, 95.000 os 950.000, ele vai passar dividindo. Vai ficar 31.540 dividido por 950.000.
Vamos já multiplicar por 100 aqui, que nós queremos essa taxa em porcentagem. Então, quando eu divido 31.540 dividido por 950 mil multiplicado por 100, resulta num total de 3,32% ao mês. E o exercício justamente queria a taxa mensal. O exercício 8. Em que prazo anual uma aplicação de 850 mil no regime de juros simples possibilita o resgate de 1.732.300? Então, se uma pessoa aplicou 850 mil, quanto tempo que ela vai gastar para ela resgatar esse valor de 1.732.300? Se essa aplicação está sendo a taxa de 3,46% ao mês no regime de juros simples. Novamente, vamos tirar os dados aqui. A aplicação é o capital. O que nós temos? O resgate final é o montante. A taxa, 3,46% ao mês. E o prazo é o que nós queremos descobrir. Só que nós queremos esse prazo o quê? Anual. Aqui está em mês e o exercício está solicitando prazo anual. Mas vamos lá. Eu vou resolver em mês, automaticamente o prazo ele vai sair em mês, mas no final a gente transforma por ano. É bem tranquilo. Vamos lá. Expressão calcula juros simples. Juros é igual a capital vezes taxa vezes o prazo. Novamente, nós temos o valor dos juros? Ainda não, mas fazendo apenas uma subtração aqui, nós temos esse valor. Quem que é os juros? É o montante final que foi pago menos o capital inicial da aplicação. Então, nós temos aqui 1.732.300 menos 850 mil. Nós temos que o valor dos juros foi de 882.300. 882.300, o valor dessa subtração. Ou seja, o valor dos juros é 882.300, juros enorme aí, né? Que é igual ao capital que nós temos, 850 mil, vezes a taxa dividido por 100, 3,46%, vezes o prazo que nós não sabemos. 882.300, nós temos aqui 850 mil vezes 0,0346. Essa multiplicação aqui dá um total de 29.410 vezes o prazo. Tá multiplicando, a gente vai passar dividindo. Vai ser 882.300 dividido por 29.410. O resultado dessa divisão vai ser 30. Então, a gente poderia vir aqui marcar a resposta 30 anos. Não, negativo. O exercício forneceu para a gente a taxa ao mês. Se eu resolver com a taxa ao mês, automaticamente esse resultado aqui ele sai em meses. Então, o resultado aqui é 30 meses. Só que o exercício pediu o prazo o quê? Ele pediu o prazo anual. Basta dividir esse valor aqui por 12. Então, logo o prazo vai ser 30 dividido por 12, 2,5 anos. Ou seja, vai ser 2 anos e meio que esse valor aí ficou aplicado. A resposta correta é a letra C. Exercício 9. Qual o valor do montante obtido por um capital? Já vamos tirando os dados aqui, ó. Qual o valor do montante, é o S, obtido por um capital, é o P, de 32.600, aplicada a uma taxa de 126,1% ao ano, ao fim de 98 dias. Então, nós temos que o prazo 198 dias no regime de capitalização simples. Então, a primeira coisa que nós temos que encontrar, o montante, ele é o capital mais o juros. Nós temos o capital, que é 32.600, mas nós não temos os juros. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é a expressão para cálculo de juros simples, encontrar o valor dos juros aqui,
o valor dos juros vai ser o valor do capital, 32.600, vezes a taxa. Cuidado novamente, a taxa está ao ano e o prazo ele está em dias. O que nós temos que fazer? Fazer uma transformação. Ou deixar tudo em ano ou deixar tudo em dias. Se eu pego 198 aqui e divido por 360, isso daqui resulta em 0,55, ou seja, 198 dias representa 55% do ano. Então aqui agora está em ano, 126,1 e 0,55 é a representação de 198 dias que está em ano também. Basta jogar aqui, ó. A taxa sempre dividido por 100, 126,1 dividido por 100 é 1,261 vezes 0,55. Logo, o valor dos juros vai ser a multiplicação desses três valores. 32.600 vezes 1,261 vezes 0,55, que dá 22.609,73. Pronto, encontramos os juros, mas nós queremos saber quem? O S, o montante. O S é o capital, 32.600, mais os juros, que é 22.609,73. Somando esses dois valores, nós temos um total de 55.209,73. A alternativa correta é a letra B. Exercício 10. Qual o valor do desconto simples? Ó, já está envolvendo a expressão de desconto lá que vocês viram nas aulas. De um título de 64.500 com vencimento para 90 dias a taxa de 1,93% ao mês. Primeira coisa, vamos relembrar a fórmula do desconto lá, a expressão matemática. Desconto é igual a montante vezes taxa e vezes o prazo. Qual que é o valor do desconto simples? Nós queremos saber o valor de D. Maiúsculo, né? Que agora a taxa está representada por D minúsculo. De um título, o valor do título é 64.500. Com vencimento, o prazo é 90 dias. Há uma taxa de 1,93% ao mês. Novamente, aqui está em mês, aqui está em dias. Mas aqui está fácil de resolver. 90 dias representa o quê? 3 meses. Então, ficou na mesma grandeza, a gente só coloca aqui na forma. Então, a expressão desconto vai ser o valor do título, 64.500, vezes a taxa, dividido por 100, né? 1,93 dividido por 100, vezes quem? Vezes o prazo, que é 3 meses. 64.500 vezes 0,0193 vezes 3 dá um total de 3.734,55 centavos. Então, se a pessoa levou um título de 64.500, que ele era vencimento só para 90 dias, o banco está cobrando uma taxa de 1,93% ao mês, o valor do desconto será de 3.734,55 centavos. Exercício 11. O desconto de um cheque, novamente, exercício envolvendo desconto simples, gerou um crédito de 153.349,34 na conta da empresa. Vamos relembrar mais uma expressão aqui, ó. Nós acabamos de ver na questão anterior que o valor do desconto é montante, que é o valor do título, vezes a taxa, vezes o prazo. Mas se eu quero saber o valor principal, quanto que a pessoa recebe depois que o valor é descontado, ou seja, o valor principal é o valor do título menos quanto que o banco, a instituição financeira, descontou. S menos D, é outra expressãozinha que vocês trabalhou em sala. Então, vamos já tirando os dados aqui.
O desconto de um cheque gerou um crédito de R$ 153.349,34 na conta da empresa. Ou seja, é o valor líquido, o valor principal que a empresa recebeu. A empresa foi lá, descontou um cheque numa instituição financeira, bancária, e a instituição financeira voltou para ela, gerou um crédito para ela de R$ 153.349,34. Sabendo que esse título tem prazo de 43 dias até seu vencimento e que esse banco cobra uma taxa de 2,9% ao mês, no regime de capitalização simples, qual o valor do cheque? Ou seja, o valor do cheque, o valor do título agora é a letra S. Então, é isso daqui que nós temos que buscar. Vamos ver o que a gente tem na primeira expressão aqui. Ó. O valor do desconto nós não temos. O valor do título é o que nós estamos procurando. O valor da taxa nós temos que é 2,9% ao mês, só que o prazo está em dias. Então vamos fazer assim, jogar a taxa, 2,9% dividido por 100, vezes o valor desse prazo aqui. Ó. Quando eu pego 43 para me transformar para meses, eu tenho que dividir o valor para 30. 43 dividido para 30 dá 1,43333. Pessoal, como eu falei nas aulas anteriores, esses valores aqui, durante a resolução, eles não podem ser arredondados, porque senão sua resposta final, ela não vai sair exata, ela vai sair também arredondada, dá uma diferencinha lá no final. Então, eu tenho que utilizar todos esses valores aqui, ó, 1,43 e utilizar esse tanto de 3. O valor do desconto vai ser S vezes 0,29 vezes aproximadamente 1,43. Já está aqui na calculadora esse valor, eu vou multiplicar pelo 0,029 vezes 0,029. Essa multiplicação aqui resulta em 0,04156667. Eu tenho que utilizar todos os valores. 0,0415, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 2, 3, 4, 5, 6, 7, acompanhado da letra S. Então, eu multipliquei esses três termos aqui. Não tem mais nada para me fazer aqui, ó. Então, eu vou deixar essa expressão no cantinho e vou partir lá para outra expressão. Nós temos o valor de P, é o valor que a empresa recebeu, R$ 153.349,34. É igual, nós não temos o valor de S, que é o que nós queremos descobrir, e o valor de D, do desconto, nós encontramos que ele representa esse número aqui, ó, 0,0415, eu vou colocar um pontinho aqui por falta de espaço, 6667, S, os pontinhos de reticências aqui. Resolvendo essa expressão aqui, aqui tem S menos esse valor aqui é S. São termos semelhantes, então nós podemos subtrair. Quando não tem nada aqui, é como se tivesse 1. 1 menos 0,0415, a gente está com esse valor na calculadora aqui, ó. 1 menos a NS, que é menos o valor que está na calculadora. Resulta em quem? 0,9584 e alguns 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, acompanhado da letra S. A subtração desses dois valores. Esse valor está multiplicando, a gente vai passar ele dividindo. Então, se eu passo dividindo, vai ficar S é igual a 153.349,34 dividido por 0,9584 e esse tanto de 3. Efetuando a divisão, esse número já está na calculadora, 153.349,34 dividido por esse número que já está na calculadora, ou seja, o valor desse cheque inicial foi de 160 mil.
Resposta correta, letra C. Exercício 12. Uma empresa apresenta a um banco para desconto 6 duplicatas. Se a gente observar o exercício 10 e o exercício 11, nós trabalhamos apenas com um título, um cheque. Agora a gente está trabalhando com uma quantidade maior, que são 6, né? De mesmo valor. Nós vimos isso também em sala de aula. Então, são 6 duplicatas, cada uma no valor de 15.200, com vencimento de 60, 120, 180, 240, 300, 360. Qual o valor líquido creditado pelo banco na conta do cliente? Então, vocês revisam lá na apostila. Quando a gente tem mais de um título de mesmo valor, qual que é a expressão Qual que é a expressão? Matemática. Olha lá. O desconto total vai ser o número de títulos vezes o S, que é o valor de cada título, vezes a taxa, vezes o título que vence primeiro, T1, vezes o título que vence por último, dividido por 2. Então, essa é a expressão que calcula. E nós temos também que o valor líquido, a expressão para o cálculo do valor líquido, vai ser o número de títulos vezes o valor de cada título, menos o valor que a instituição financeira descontou. Então, nós temos essas duas expressões. Se vocês ficarem com um pouquinho de dúvida, revisa lá no material. Então, vamos tirar os dados aqui. Uma empresa apresenta a um banco 6 duplicados. É o N, número de títulos. No valor de 15.200 cada um. É o valor de S. Com vencimento, o primeiro vencimento é 60 dias, então T1 é 2 meses. E o último vencimento, TN, é 360 dias, que eu já vou transformar aqui, 360 dias, 12 meses. Qual o valor líquido? O valor líquido é o valor líquido total, que ele é representado pela letra PT, o valor principal total. Sendo que a taxa cobrada pelo banco, a taxa é representada pela letra D minúscula, 2,4% ao mês. Então, nós temos aqui, ó, se uma pessoa levou 6 duplicatas, 6 cheques ao banco, né? Essas duplicatas têm vencimento para 60, 120, 180, 240, 300, 360 dias. Só que a pessoa da empresa está precisando do dinheiro na hora. Então, o banco ela vai fazer o desconto dessas duplicatas. Quer dizer, o banco está cobrando uma taxa de desconto 2,4% ao mês. Quanto que essa empresa vai receber líquido? Quanto que ela vai receber de valor líquido, que é o valor principal? Primeira coisa que a gente vai descobrir, quanto que o banco vai descontar? Então, o desconto total vai ser número de títulos, 6, o valor de cada título, 15.200, o valor da taxa, 2,4% ao mês. Para que eu estou escrevendo ao mês aqui, né? O valor da taxa tem que ser dividido por 100. Vou reescrever novamente aqui embaixo. Desconto total vai ser o número de títulos, vezes o valor de cada título, vezes a taxa, que tem que ser dividida por 100, vezes o título que vence primeiro, que é 2 meses, o título que vence por último, 12 meses, dividido por 2. Ou seja, o banco vai cobrar um desconto de 6 vezes 15.200 vezes 0,024 vezes 2 mais 12, 14 dividido por 2, 7. Logo, o desconto total. Quando eu efetuo essa multiplicação toda aqui, vai dar um total de 15.321,60. Ou seja, vai ser o desconto cobrado pela instituição financeira, pelo banco que está descontando esses títulos. Só que nós não queremos saber o desconto, nós queremos saber quanto que a empresa vai receber de volta. Então, vai receber de volta um valor principal total. O número de títulos, 6, vezes 15.200, menos o desconto que o banco efetuou. O valor principal vai ser 15.200 vezes 6, dá 91.200, menos 15.321,60.
Ou seja, o valor principal que a empresa vai receber vai ser R$ 75.878,40. Ou seja, a empresa levou ao banco um valor de R$ 91.200, o banco descontou esse valor aqui, porque essas duplicatas elas são pré-datadas, e a empresa recebeu de volta R$ 75.878,40. Resposta correta, letra B. Exercício 13. Um capital de 12.000 foi aplicado e dividido em duas parcelas. Aí vocês podem falar assim, professora, um capital foi aplicado e dividido em duas parcelas. Então foi aplicado 6.000 em uma e 6.000 em outra? Não, o exercício não está afirmando isso, né? Pode ter sido aplicado 1.000 em uma parcela e 11.000 em outra, 2.000 em uma parcela, 10.000 em outra. Não fala o total. A única coisa que nós temos aqui, é que foi aplicado que uma aplicação, mais uma segunda aplicação. Então, nós podemos fazer aqui, resultou em 12.000. É o primeiro dado que nós temos aqui. Se a primeira taxa de juros simples, voltou para questões de juros, é de 8% ao semestre, e a segunda taxa de juros simples de 3% ao mês, se após um ano o montante da primeira parcela é igual a 4.176, qual o valor do montante da segunda parcela? Então, assim, é uma questão... Primeiro a gente vai tirar os dados aqui para entender. É como se uma pessoa tivesse aplicado 12.000 em duas instituições financeiras, né? Duas instituições financeiras diferentes. E esses 12.000, a gente sabe que a primeira parcela gerou um montante de 4.176. E a segunda aplicação dele, quanto que gerou? Qual foi o montante que foi gerado? É isso que nós queremos saber. Então, vamos separar aqui para não confundir a gente. Então, vamos colocar assim. Primeira parcela da aplicação. O que nós temos na primeira parcela? A taxa cobrada na primeira parcela é de 8% ao semestre. Já que o exercício está dando aqui os dados juntos aqui, já vamos tirando os dois dados. Eu estou colocando assim, taxa 1, que representa a primeira parcela. A segunda parcela da aplicação. A taxa da segunda parcela é de 3% AM ao mês. Se após um ano, olha o tempo que o dinheiro ficou aplicado, um ano. Então, o prazo 1 é um ano e o prazo, eu vou chamar aqui de N2, também é um ano. Uma pessoa aplicou 12.000 em duas instituições financeiras diferentes e ela resgatou essas aplicações após um ano. Se após um ano o montante da primeira parcela, então eu vou chamar assim, como a gente está falando primeira parcela, eu vou chamar S1. O montante 1 era R$ 4.176, qual que é o valor do montante da segunda parcela? É isso que nós queremos saber. Vamos lá. O que nós temos de expressão matemática? Voltou para juros simples novamente. Em relação a juros simples, o que nós temos de expressão? Nós temos que o montante, ele é capital mais o juros. Eu vou colocando sempre um aqui, o que a gente for resolvendo da primeira parcela, e 2, o que a gente for resolvendo da segunda parcela. Por isso que eu estou colocando esses um aqui. Nós temos a possibilidade de mudar essa expressão aqui. Por exemplo, eu posso falar que os juros da primeira parcela é o montante da primeira parcela menos o capital da primeira parcela. O que estava somando eu só passei subtraindo. O que nós temos mais de informação? Nós temos a expressão juros é igual a capital vezes taxa vezes prazo. Vou colocar tudo um aqui também, que é tudo referente à primeira parcela. E nós temos esse valor desse J1 aqui, Quem que é o J1? Juros da primeira parcela, que eu posso substituir.
o J1 é igual a S1 menos P1. Então, no lugar do J1, eu vou colocar S1 menos P1 é igual a P1 vezes I1 vezes N1. O que nós temos de informação? Nós temos S1, montante da primeira parcela, temos 4.176. Nós temos o valor do primeiro capital? Não, nós não temos. O valor do primeiro capital nós temos. Nós temos a taxa da primeira aplicação? Nós temos, que é 8% ao semestre. Só que o prazo ele está em ano. Mas também fica fácil para a gente resolver. Um ano, ele tem 2 semestres. Então, aqui tem semestre, aqui ficou em semestre. Tranquilo. Não tem que me preocupar mais com transformação. A taxa 8%, 0,08, vezes agora o tempo, 2 semestres, porque a taxa também estava em semestre. Vamos resolver essas operaçõezinhas aqui. 4.176 menos P1 é igual a 0,08 vezes 2 vezes P1. 0,08 vezes 2 é 0,16, que acompanha aqui a letra P1. Esse P1 está com sinal negativo, eu vou passar ele com sinal positivo. 4.176 é igual a 0,16 P1 mais o valor de P1. Negativo passou positivo. 4.176 é igual. Quando não tem nada aqui, é como se tivesse 1. 0,16 P1 mais 1 P1 é 1,16 P1, que representa o capital 1. Vamos terminar de resolver aqui. Está multiplicando, vai passar dividindo. O valor do capital 1 vai ser 4.176 dividido por 1,16. O valor do capital 1, quando a gente dividir esses dois valores aqui, ó, vai dar 3.600. Pessoal, olha que tranquilo. Se o capital 1 mais o capital 2, os dois investimentos, as duas aplicações aqui resultou em 12.000, se eu já descobri uma, eu tenho o valor da outra. Por quê? O valor da aplicação 2 é 12.000 menos o valor da aplicação 1. O valor da aplicação 2 vai ser 12.000 menos 3.600, que é o que a gente já descobriu da aplicação 1. O valor da aplicação 2 será 12.000 menos 3.600, dá um total de 8.400. Então, se a pergunta fosse quanto que foi aplicado em cada uma das parcelas, em cada uma das instituições. Então, na primeira instituição foi aplicado 3.600 e na segunda 8.400. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é, qual o montante da segunda parcela? A primeira parcela, a pessoa aplicou 3.600 e teve um montante de 4.176. A segunda parcela, a pessoa aplicou 8.400 e a gente quer saber quanto que ela resgatou no final. Qual foi o valor do montante com essa aplicação de 8.400? É isso que nós queremos saber. Então, vamos jogar assim. Juros é igual a capital vezes taxa vezes prazo. Nós não temos o valor dos juros, vou colocar tudo 2 aqui, que é referente à segunda aplicação. Nós não temos o valor dos juros, mas nós temos o valor da segunda aplicação agora, 8.400, vezes a taxa 2, que é 3%, 0,03, vezes o prazo, só que o prazo ele está em ano. Vamos transformar aqui para 12 meses, então multiplicado por 12. O valor dos juros que foi ganho aí na segunda aplicação é a multiplicação desses valores. 8.400 vezes 0,03 vezes 12, que dá um total de R$ 3.024. Então, se uma empresa aplicou 8.400 e ganhou de juros 3.024, quem que foi o montante? O montante nada mais é que a segunda aplicação mais o segundo juros. Então, o montante ele vai ser 8.400 mais 3.024. O montante vai ser, quando a gente faz essa soma aqui, resulta em R$ 11.424.
Alternativa correta, letra F. Vamos lá para mais um exemplo 14. Uma empresa aplicou uma quantia a juros simples de 1,5% ao bimestre durante 12 meses. E em seguida o novo montante foi aplicado novamente mais um ano a juros simples de 4% ao quadrimestre. Então nós temos aqui, ó, uma pessoa aplicou um valor, ela resgatou esse valor, né? Claro, se ela aplicou, ela recebeu um montante, e esse montante ela aplicou novamente. E no final dessas duas aplicações, que são 2 anos, o novo montante foi de R$ 19.105,52. Qual o valor da quantia aplicada inicialmente? Então, nós queremos saber quando que ela aplicou inicialmente, para ela ter no final dessas aplicações R$ 19.105,52. Vamos aqui tirar os dados da questão. A primeira aplicação, eu vou colocar aqui, sempre se referindo à primeira. A primeira aplicação teve a taxa 1,5% ao bimestre, o prazo 12 meses. Já vamos fazer transformação aqui, ó, 1,5% ao bimestre e aqui está em meses. Acredita que se eu passar tudo para ano, acho que vai ficar mais fácil. 12 meses, correspondente a um ano. Um ano, ele tem 6 bimestres, ele tem 6 2 meses. Então, eu vou multiplicar isso daqui por 6. 1,5 vezes 6 dá 9% ao ano. Então, são essas duas informações que nós temos da primeira aplicação. Da segunda aplicação, vou colocar aqui o prazo da primeira aplicação. Nós temos que a taxa que foi aplicada, a segunda aplicação aqui, foi de 4% ao quadrimestre e que essa aplicação foi durante um ano. Então, vou colocar o prazo da segunda aplicação, foi durante um ano. Aqui está o ano, aqui está o quadrimestre. Então, nós temos que transformar na mesma grandeza. Um ano, ele possui 3 quadrimestres, por isso que eu estou multiplicando por 3 aqui, ó. 4 vezes 3, 12. Então, 12% ao ano. Aqui está em ano, aqui está em ano. Não preciso mais me preocupar em fazer transformação. No final das duas aplicações, o montante final foi de R$ 19.105,52. Ou seja, se foi no final das duas aplicações, este já é o montante da segunda aplicação. Então, eu vou chamar aqui de montante 2. R$ 19.105,52. Qual o valor da quantia aplicada inicialmente? Ou seja, quem foi o primeiro capital aplicado? É isso que nós queremos saber. A empresa aplicou a juros simples, novamente, expressão de juros simples. O que nós temos expressão de juros simples? Juros é igual a capital, vezes taxa, vezes prazo. Vou colocar sempre um aí, que a gente está trabalhando com duas aplicações diferentes. Juros 1, nós não temos. Capital 1 é o que nós queremos descobrir. A taxa 1, 9% ao ano e o prazo 1 ano. Nós temos 0,09 vezes 1 vezes P1. Então, isso vai dar 0,09 vezes P1. Não temos nada para fazer aqui, vamos deixar guardadinho. O montante, ele é capital mais o juros. O montante da primeira aplicação vai ser o primeiro capital, que é o que nós queremos descobrir, o capital aplicado inicialmente, mais o juros 1. Quem que é o juros 1? 0,09 P1. Quem que vai ser o primeiro montante? 1 P1 mais 0,09 P1 vai ser 1,09 P1. Então, quando terminou a primeira aplicação, o primeiro montante da primeira aplicação é 1,09 P1. Então, o que nós temos que ter noção é que esse montante aqui foi aplicado durante mais um ano. Esse valor 1,09 P1, nós vamos aplicar ele novamente durante um ano. É isso que nós vamos fazer. Pegamos a informação aqui da segunda aplicação, a expressão de cálculo dos juros simples. O que nós temos? Nós temos que J2, só que quem que foi o segundo capital aplicado? O segundo capital aplicado foi o montante resultante da primeira aplicação. Então, foi quem?
foi 1,09 o montante da primeira aplicação, vezes, quem que é a taxa? 0,12 vezes o prazo 1. Quando a gente faz essa multiplicação, 1,9P1 vezes 0,12 vezes 1, 1,9 vezes 0,12 dá 0,138P1. Por enquanto aqui, nós não conseguimos descobrir nada, mas a gente tem mais uma informação. O montante da segunda aplicação, ele é quem? Ele é os juros da segunda aplicação, mais o capital da segunda aplicação. E esse montante da segunda aplicação, o montante final, o exercício forneceu para a gente. 19.105,52 é igual. Os juros da segunda aplicação nós temos, que é 0,138P1. E o valor de P2, quem que é esse valor de P2? O P2 é a segunda aplicação, é 1,09P1, é a aplicação do montante 1. Nós já tínhamos substituído ele bem aqui, ó. Então, vamos resolver isso daqui. 19.105,52 é igual 0,138P1 mais 1,09P1. São termos semelhantes, então a gente pode somar. Fazendo o somatório de 1,138 mais 1,09, isso daqui vai dar 1,2208P1. Tudo que está multiplicando passa dividindo. Logo, o capital aplicado inicialmente será 19.105,52 dividido por 1,2208. Quem vai ser o capital aplicado inicialmente? Quando a gente efetua essa divisão, vai dar 15.650. A alternativa correta, a letra C. Pessoal, o exercício 15, ele é muito parecido com o exercício 13. Na verdade, é o mesmo exercício e eu só troquei os valores. Então, esse exercício aí, como é o mesmo exercício do 13 já foi resolvido aqui, eu vou deixar vocês resolverem aí. Qualquer dúvida a gente tira posteriormente, tá? Gente, novamente, eu vou reforçar. Eu preciso muito do empenho de vocês em relação a esse estudo à distância. Gravar esses vídeos aqui caseiro. Eu espero que tenha surtido um pouco de efeito com vocês. Eu espero que pelo menos sane um pouco das dúvidas para a gente poder fazer essa avaliação P1 mais tranquila. Tá? Muito obrigada!